Bom, vamos falar aqui sobre as nossas questões locais, claro, com respingos também pelo conflito, porque a gente continua falando sobre economia, mas com o nosso olhar aqui para o mercado interno. Como a gente mostrou já no comecinho dessa edição, o preço da gasolina, do diesel, e do gás de cozinha vai ficar mais caro, bem mais caro, já a partir de amanhã. Vamos conversar então com o especialista CNN em economia, Alexandre Schwartzman. Alexandre, boa noite, muito bem-vindo. Aliás, quando eu vi que você era colega de firma agora, por ter essa credencial, especialista CNN, eu falei, bom, quero tanto conversar com ele ao vivo, te vi em outros jornais, não te vi aqui, estou matando agora, então, a minha vontade de dizer parabéns para você, muito bem-vindo por estar aqui entre nós, é uma baita aquisição tê-lo mais na nossa programação. Me ouve bem, querido? Então, assim, primeiro, boa noite. Boa noite. Marisa, obrigado pelas boas-vindas. Mas elas são muito sinceras. Alexandre, vamos conversar sobre esse ambiente todo, porque a gente está discutindo bastante o aumento dos combustíveis, Baita aumento, mega aumentos. Como é que a gente pode olhar isso para um impacto direto para a nossa inflação, a inflação brasileira que já vem tão pressionada? O Naka falava agora há pouco com a gente, ele vai entrar também no papo, mas para logo, quais são os efeitos? Bom, esse entra em vigor amanhã, então mais ou menos 2/3 do aumento vão ser contabilizados na inflação de março, porque o IBGE faz uma média de preços, então não vai entrar totalmente em março, mas o que interessa é o impacto no ano, o impacto entre a parte de combustíveis, vamos dizer, para transporte, Então, a gasolina obviamente carrega o etanol junto, tem uma relação entre esses dois produtos, mais o diesel, mais o gás de cozinha, a gente está falando aí de alguma coisa que pode puxar a inflação para cima em 1,2, 1,4 pontos percentuais. Então, a perspectiva de inflação eu tinha na cabeça algo ali um pouco acima de 5,5, a gente está falando 7, ou um pouco acima de 7, só por esse efeito, sem considerar potenciais repasses ao longo da cadeia. Então, encarece transporte, isso acaba batendo preços de combustível. E estamos falando única e exclusivamente na questão de combustíveis. A gente tem uma série de outros impactos que estão acontecendo que não estão ligados a combustível. O mais óbvio deles é fertilizante, apesar de todas as supostas promessas que o Putin fez ao Bolsonaro, o Brasil não vai conseguir mais fertilizante, coisa absolutamente surpreendente, quem poderia imaginar. Isso, então, também significa comida mais cara. Então, a gente está falando aí, o impacto na inflação vai ser muito visível. Deve ainda ser inferior à do ano passado, mas a perspectiva de que ela ficasse em 5,5, 5,7, alguma coisa assim, quer dizer, bem acima da meta, acima do teto da meta, mas numa queda relativamente forte, está ficando cada vez mais distante. Fernando Nakagawa, chega no papo também. Naka, por favor. Obrigado, Moana. Alexandre, eu queria te ouvir sobre o que daria para fazer diante desse cenário que, obviamente, não é controlado pelo Brasil, o preço internacional do petróleo. O ministro Paulo Guedes disse agora há pouquinho que em tempos de guerra é tempo de sacrifício. Onde é que a gente, como sociedade, deveria se sacrificar diante dessa disparada de tantos preços? Acho que o sacrifício está em consumir menos petróleo, É meio óbvio isso. Quer dizer, veja, o ministro Paulo Guedes supostamente estudou em Chicago. Em Chicago, eles ensinam a importância do sistema de preços para o funcionamento de uma economia capitalista. Então, numa situação de guerra, o preço do petróleo disparou. O preço de petróleo e gás disparou. Então, a mensagem que o sistema de preços está dando para todos é o seguinte: consumidor, consuma menos. Então, você tem que deixar o sistema de preços dar essa mensagem. Você tem que falar para não, pessoal, é para andar menos de carro, é para consumir menos. Então, é isso que a gente tem que encaixar. Não adianta você tentar disfarçar o sinal que o sistema de preços está dando. Se você fizer uma coisa dessa, legal, uma hipótese, eu não permitiria que o aumento de preço
afetasse o consumidor brasileiro. Então, a gente ia continuar consumindo tanta gasolina quanto a gente consome. A gente simplesmente vai continuar importando tanta gasolina quanto a gente importa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, veja, a origem do problema é uma origem externa. Então, não tem muito o que fazer. A gente tem que deixar... A gente não gosta, vou falar, eu tenho um carro que é um beberrão, né? A minha Santa Fé, com boa vontade, faz 5 km por litro em uma cidade. Então, eu vou deixar o carro parado, vou começar a sair mais com o carro da minha esposa, que é um Fiat Cinquecento, que, na verdade, ele gera gasolina, ele gasta tão pouco que você coloca lá um pouquinho, quando você vai ver o tanque está gerando gasolina sozinho, de tão pouco que ele gasta. Vai ter que ser isso. Alexandre, Naka pode ficar comigo, a gente vai batendo aqui uma bola. Estamos acompanhando, né, então, o dia político, né, a aprovação dos projetos aí no Senado, nessa tentativa, então, de reduzir os preços dos combustíveis, até uma intenção dos deputados de já aprovarem, sim, aquele que foca no ICMS ainda essa noite. O nosso repórter está lá. Eu queria saber a sua opinião sobre esses projetos, o tanto que eles podem funcionar ou não. Depende de como você define funcionar, no sentido de ajudar a fazer, moderar a alta de preço do consumidor. Provavelmente, se conseguirem fazer um negócio desse, vai ter sucesso. Agora, sucesso no sentido de moderar. Mas a minha pergunta é: a gente quer moderar a alta? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas continuem consumindo tanto. E vamos falar, a gente vai moderar a alta de combustível. Por que a gente está usando recurso público? No final, você está abrindo mão de arrecadação. Por que a gente está abrindo mão de arrecadação para subsidiar a mim, que sou proprietário de uma Santa Fé? Né? Por que não usar esse recurso público para um fim melhor? Então, inclusive, tem efeitos distributivos que não são triviais. O que acontece é que combustível, gasolina, etc., é um negócio extraordinariamente politizado. Então, há dividendos eleitorais de se mexer nesse tipo de coisa. Não é o mais importante. Veja, a gasolina está subindo lá fora, acabou de passar a matéria mostrando um aumento de preços nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, não é só gasolina, mas está tendo um aumento de preços lá. Bom, o que a sociedade americana vai fazer a respeito? Vai encaçapar o aumento de preços, porque eles permitem que o sistema de preços funcione. O que vai acontecer? O cara não vai sair com a SUV dele, vai começar a dirigir menos. Veja, é isso que a gente quer. Esse é o bom funcionamento de uma economia de mercado. O mundo mudou, tem que enfiar isso na cabeça. Você pegou um dos maiores produtores de petróleo do mundo e enfiou uma sanção nele. São responsáveis por alguma coisa como 10% da oferta global de petróleo. Não da produção, mas da oferta de exportação de petróleo e mais gás. Isso vai ter consequências, né? Então, a gente vai ter que viver com essas consequências. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente pode, enfim, como diz, todo mundo vai querer o dividendo eleitoral dessa história. Agora, do ponto de vista de gestão econômica, é um negócio desastroso. Você não está permitindo que o sistema de preços dê o sinal correto. E mais, a gente ainda está falando de combustíveis fósseis, que a gente deveria desestimular ainda mais o consumo, simplesmente porque eles são combustíveis fósseis, são fontes de poluição, são fontes de aquecimento global. É uma outra coisa que também a gente aprende nos cursos de economia, que produtos que produzem, que a gente chama em economias de externalidades, são efeitos negativos ou positivos, no caso aqui é negativo, mas que não são capturados, a gente tem que tributar mesmo, tem que manter tributo alto. A gente não quer usar fontes fósseis de energia, né? Eu fico assim espantado de ver, né, candidatos que se dizem de esquerda, né, quer dizer, a favor de coisas que vão beneficiar os mais ricos e que vão, de alguma forma ou de outra, subsidiar o consumo de combustível fóssil. Eu olho para isso, tem alguma coisa muito errada com quem pensa desse jeito. Sem dúvida, Alexandre. Naka? Alexandre, se esse impacto da alta das commodities de fato se materializar em queda da demanda, olhando para frente, a gente está caminhando para um cenário cada vez mais provável de um PIB zerado, talvez até negativo em 2022? Acho que com o resultado do ano passado, como o quarto trimestre é um pouco melhor, está difícil ser negativo. Não é impossível, mas a gente está olhando para um crescimento muito baixo
trimestre a trimestre, né, ignorando o carregamento estatístico do ano passado. Então, trimestre a trimestre é mais baixo, inclusive porque, como a inflação vai ficar mais alta, né, muito embora o Banco Central esteja mirando a inflação de 2023, a inflação mais alta em 2022 leva alguma estimativa maior de inércia para o ano que vem, enfim, tem ali alguma coisa que o Banco Central vai ter que colocar na conta dele. E isso significa que, muito provavelmente, a Selic, que eu imaginava terminar em 12,5, 12,75, esse ciclo de aperto que vem desde março do ano passado, talvez passe de 13, vai para 13, 13,25%. Então, tem ali algum efeito também no sentido de deprimir um pouco mais a atividade econômica. O fato é que o mundo, de uma maneira geral, né, se tornou um lugar muito mais inóspito para o crescimento. A gente está passando por um choque de oferta muito grave. Eu quero só, estou falando um pouco demais, mas assim, imagina, não dá para fazer um paralelo tão direto com o que aconteceu, por exemplo, no final da década passada, que a gente tinha na primeira década do século, na verdade, um aumento muito grande de preço de commodities, mas que estavam sendo puxado pelo aumento da demanda, particularmente da demanda chinesa. A gente tem um aumento de preço de commodities, mas agora que está sendo causado por uma retração da oferta. Então, é um sinal que o mundo todo vai crescer menos, isso de alguma forma nos impacta, muito embora o Brasil possa se beneficiar aqui e acolá de alguns produtos cujos preços vão subir. Mas o mundo vai crescer menos do que cresceria, porque esse é o efeito que a gente tem de uma restrição importante na oferta de commodities, particularmente petróleo, algumas de alimento e algumas coisas ali na área de metais, em particular níquel, etc., que tem consequências importantes até para a questão de semicondutores, etc., que já tem problemas ali nas cadeias globais de suprimento. Então, é um mundo que vai crescer menos, e isso tem efeito sobre a gente. Sem dúvida. Alexandre, eu sei que você tem horário aí, tem compromissos, então agradeço demais pelo papo ao vivo. Quando puder, claro, vem aqui, estamos de olhos e ouvidos bem abertos sempre para suas respostas e ponderações. Muito obrigada, querido. Obrigado, boa noite, até a próxima. Até a próxima, boa noite para você também.